Meu nome é Pedro, bem-vindo de volta ao Exalab. Hoje a gente tem algumas novidades para contar para vocês e a gente também tem a nova tampa do nosso atuador. Lembrando que no último episódio o atuador falhou, ele não conseguiu levantar os 5 quilos, então a gente desenhou uma nova tampa para ver se ele consegue. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a tampa antiga, essa aqui é a nova. Eu já instalei aqui a polia, instalei também a engrenagem Sol. Veja que agora a gente tem aqui o suporte para colocar o parafuso ali na base. E essa nova peça aqui é igual às demais, então ela vai ficar muito mais firme, muito mais travada, sólida. E a esperança é que os dentes não pulem dessa vez. Então, primeiro eu vou falar com vocês sobre as novidades e logo após a gente faz os testes. Bem, eu vou falar um pouco sobre como é que a gente está nesse projeto, repassar também o que é esse projeto para quem está chegando agora. Inclusive, quem está chegando agora aí, é bom dar uma olhada nos outros vídeos para ver o que a gente está fazendo e como é que a gente chegou até aqui. E no meio aqui eu vou falar sobre a novidade. E começando aqui, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um robô, certo? E ele está simbolizado aqui pela nossa caixinha. Quando você vê uma caixinha dessa aqui no contexto de engenharia, sempre é uma abstração, né? Uma abstração quer dizer que você não vai se preocupar com o que tem dentro dela, simplesmente com as propriedades. O que entra é o que sai dela. Então, esse aqui é o nosso robô. Nosso robô, ele tem sensoriamento, ele tem manipulação, locomoção e processamento. O sensoriamento dele é a percepção do ambiente. A manipulação dele são os braços e provavelmente mãos. A locomoção dele será feita através de tração por rodas. E o processamento é a interpretação e comando. Então ele vai interpretar os dados dos sensores e vai comandar a manipulação e a locomoção de acordo, né? E a gente definiu lá no primeiro episódio quais são as nossas metas com esse robô. Então a gente pretende que ele tenha ao menos 1,80 m, que ele seja capaz de erguer pelo menos 20 quilos na maior junta, que seria a do ombro. Isso equivale a um ser humano conseguir fazer a abdução do ombro com a garrafa de 20 litros, né? É esse que é o diferencial do nosso robô. A gente quer que ele seja extremamente forte. E executar a abdução do ombro em 1 segundo. Então, a gente tem que parametrizar o nosso robô de acordo. Então, onde é que a gente está atualmente nesse robô? A gente tem o nosso esqueminha aqui. A gente começou pela manipulação pelo braço. Então, o braço do robô é o que vai fazer a movimentação, certo? Como ele vai interagir com o ambiente. Vai ser através dos braços e dos manipuladores, que vão ser provavelmente mãos, tá? Então, para a movimentação do braço, a gente tem as juntas, né, que dão os graus de liberdade do braço. E na movimentação do braço, você tem os atuadores, que eles vão estar em cada junta, já que a gente definiu que vão ser atuadores elétricos. Então, o atuador, a abstração dele aqui, ele é composto por motor, controlador, que vai controlar esse motor, e um redutor. O redutor é para diminuir a quantidade do giro, né, a velocidade do giro, aumentando o torque. Então, para o nosso redutor, e essa explicação aqui também serve para vocês verem como a gente chegou até aqui, por tudo que a gente passou, e as tecnologias que a gente teve que lidar enquanto a gente fazia esse projeto, certo? Então, para o nosso redutor, a gente começou aqui com esse tipo de redutor. Ele já tem o redutor do tipo peão e coroa, junto com o motor. Esse aqui a gente fez o primeiro teste, ele não tem muita potência, ele não tem muito torque. A gente saiu desse modelo aqui para esse modelo. Também a mesma coisa, ele é do tipo peão e coroa. Ele tem um fator de redução muito grande, um torque muito alto. Esse aqui,
ele conseguiu fazer o braço se movimentar, a primeira versão do braço, porém, devido à construção dele, a esse modelo peão coroa, ele acabou quebrando, falhou, e a gente teve que mover para um outro tipo de redução. A gente passou aqui para a nossa redução atual, que ela é feita num primeiro estágio com polias desse tipo aqui, GT2, na parte que pega menos torque, né, onde tem menos carga, no começo da redução, e depois um duplo estágio com reduções planetárias. E a gente viu que no último episódio, essas reduções falharam. Então a gente tem o que a gente fez até agora. Trabalhamos com as polias, peão e coroa e planetária. Eu deixei essa marca aqui porque no último episódio, a gente, no nosso duplo estágio aqui, a gente tem uma redução de 144 para 1, né? 1 para 144 no nosso redutor. E houve a falha com 5 quilos. Como a gente pretende 20 quilos, eu tenho uma desconfiança que simplesmente esse modelo aqui não vai servir. Por mais que a gente tente fazer alguma coisa, a gente não vai conseguir aumentar a capacidade dele em 4 vezes. Então, eu deixei uma interrogação aqui que a gente provavelmente vai ter que achar uma outra coisa no nosso redutor. Falando agora do motor, a gente trabalhou com motores com escova e a gente tem motores com a redução e sem a redução. Novamente, esses dois aqui são motores de corrente contínua com escova, dois tamanhos, duas potências diferentes. A gente tem esse outro modelo aqui, que ele pode ser encaixado, ele pode trabalhar no nosso redutor atual. Como ele não tem a redução, a gente pode trabalhar com ele e algum tipo de redução. Pode ser essas planetárias e polias aqui. E atualmente a gente está trabalhando com motor sem escova, o BLDC. Veja que apesar do tamanho, a diferença no tamanho, ele tem mais ou menos o mesmo diâmetro. Agora, se você for olhar o comprimento, apesar desse aqui ser muito menor, com 280 watts a gente consegue tirar dele aqui 0,8 Nm. E nossas simulações aqui apontaram que com mesmo 280 watts a gente consegue 2 Nm com esse aqui. Então você tem aí 2,5 vezes, mais ou menos, o torque nesse motor aqui. Então você vê que ele é muito mais eficiente. Isso aqui deve pesar em torno de 2 kg. Esse aqui deve pesar em torno de 400 gramas, alguma coisa assim. Ele é muito mais eficiente. Então a gente opta e vai trabalhar com esse aqui. E finalmente, fechando o nosso atuador, a gente já falou sobre o motor, sobre a redução, agora sobre o controlador. No controlador, que é a parte mais complexa, a gente tem um controlador dividido em 3 partes. Sensor, a parte da potência e a parte do processamento, do processador. Então, na parte do sensor, a gente trabalhou inicialmente com o controle da rotação desse motor aqui, com a eletromotriz, a força eletromotriz gerada pela fase que não está sendo usada. E a gente conseguiu controlar, mesmo com Arduino, até 2.500 RPM, mas a gente só estava trabalhando com metade da potência dele. Na verdade, 1/4 da potência dele. Então a gente conseguiu controlar com o Arduino até 2.500. Então esse tipo de controle é muito fácil de fazer, mas a gente não consegue controle de posicionamento nem controle de torque com ele, somente da velocidade. Então a gente abandonou esse modelo e passamos para um controle magnético, com encoder magnético, que são esses dois carinhas aqui. A gente primeiro trabalhou com esse modelo, mas a resolução dele não é tão alta, a gente precisou de uma resolução maior para poder fazer o controle adequado. A gente também trabalhou com sensor de barreira,
de infravermelho, que são esses aqui. Claro que a resolução dele não é nada boa, a gente não consegue uma resolução boa com ele. Mas para um posicionamento bem básico, utilizando esse tipo aqui, ele serviria. Então, para o acionamento da potência, trabalhando com os motores de corrente contínua, a gente tem aqui a ponte H. E trabalhando com o BLDC, motores sem escova, a gente tem aqui as nossas 3 meias pontes. E finalmente, na parte do processamento, a gente começou com o Arduino. Aqui eu coloquei nessa tabelinha quanto a gente conseguiu da frequência do loop FOC em cada um desses processadores. Durante os testes, a gente descobriu que a gente, para obedecer aquela regra de fazer a abdução do ombro em 1 segundo, a gente precisa de mais ou menos 3.000 RPM com um fator de redução que a gente precisa para os 20 quilos. Então, a gente descobriu que para a gente chegar nos 3.000 RPM que a gente quer, a gente precisa manter esse loop fork, ou seja, quantas vezes o processador executa o loop de controle de 30.000 vezes por segundo. O Arduino consegue dar para a gente 2.000 vezes, o que a gente consegue controlar em torno aí de 30 RPM, mais ou menos, somente. Depois a gente passou para a RP2040, que é uma Raspberry, e também não consta no vídeo, mas a gente fez experimentação com a SP32. Esses dois aqui, eles têm um desempenho basicamente o mesmo, garantindo para a gente aí entre 6.000, no caso da SP, e 8.000 processamentos do loop de controle por segundo. Então a gente conseguiu aí até em torno de 800 RPM com a RP2040. Claro que tunando bastante o software, né? Otimizando ele, utilizando todo o hardware possível, fazendo overclock de processador. E, finalmente, essa aqui é a nossa novidade. Chegou a nossa bichona aqui, a STM32H7. Essa aqui, ela trabalha uma frequência de 500 MHz. A gente conseguiu aqui no RP2040 400 MHz. Essa aqui vai trabalhar 500 MHz. Só que a diferença dela é que ela é um hardware especializado para esse tipo de aplicação. Ela tem hardware especializado que poupa o processamento enquanto faz as rotinas, né? Faz o processamento dessa parte de hardware dedicado. Então, parte de o controle de encoder, comparadores, ela não usa o processador principal para fazer isso, certo? Então, nossas simulações, nossas pesquisas aqui indicam que a gente consegue até 50.000 vezes por segundo do loop de processamento, do loop de controle com esse cara aqui. Então, a esperança é que esse aqui consiga controlar o nosso BLDC a 3.000 RPM. Veja que esse BLDC aqui, ele tem uma densidade de polo muito grande, são 21 pares de polos. Então, é por isso que ele precisa de tanto processamento assim. Se fosse um motor menor, com menos pares de polo, a gente com certeza conseguiria com outro tipo de processador. Então, essa explicação aqui é para vocês estarem por dentro de tudo que a gente fez até o momento. Para você ver aqui a nossa árvore tecnológica, tudo que a gente já fez, tudo que a gente já dominou para chegar até aqui, tá? O processo da engenharia é assim mesmo, você vai através de experimentação, muitas vezes as coisas dão errada e você tem que ir no instinto, tá certo? Mas sempre norteando o processo. Veja que esse processo ele não acontece na velocidade que a gente queria. A gente queria, obviamente, soltar muito mais conteúdo, fazer as coisas acontecerem mais rápido, mas a CLT, os PJ, a gente tem que cuidar de outras coisas, então acaba sobrando pouco tempo para a gente fazer o projeto. Mas é um projeto que a gente se apaixonou por ele e a gente vai continuar
e o desafio está aí e a gente não tem como desistir. Então vamos agora para a parte dos testes. Vamos ver se a gente consegue fazer nosso redutor funcionar com essa nova tampa aqui. No detalhe, essa aqui era a tampa velha, essa aqui é a tampa nova. Como ela vai ser parafusada, ela vai oferecer uma rigidez maior, né? A probabilidade de isso aqui se mexer e provocar pulo do dente é menor. Vamos começar o teste então. Gabriel, na moral, coloca esse peso. Eu já fiz a inicialização da placa da potência. E agora eu vou liberar o comando. Testando em 3, 2, 1. Já deu uma pulada no dente aí. Claramente houve melhora. Ó, mais uma pulada no dente. Quando ele dá essa freada, inversão do sentido de giro, ele tem que vencer a inércia. Eu vou parar ele agora. Eu vou aumentar o peso dele só para ver o que é que vai acontecer. Pronto, agora a gente já tem o setup com... A gente adicionou mais uma massa ali equivalente mais ou menos 2 quilos. Então a gente tem total de 7 quilos aproximadamente. Vamos lá. Testando em 3, 2, 1.